Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor Paulo Nussensweig, qual a relação que a ciência e os cientistas têm com as revoltas de 1968? Cara Isabel, caras e caros ouvintes, pediram aos colunistas da Rádio USP que falassem nessa semana sobre os eventos do ano de 1968 e o que representam para cada um de nós. Inicialmente, achei que o assunto não tinha grande ligação com o tema da coluna Ciência e Cientistas e, portanto, que não faria muito sentido abordá-lo. Mas após alguma reflexão, percebi que eu poderia fazer uma associação indireta com as revoltas de 1968. Em várias partes do mundo, foram deflagrados movimentos de contestação, de revolta diante de autoridades estabelecidas, de clamores por mudanças, por liberdade e por autodeterminação. Bem, isso sim tem tudo a ver com ciência e com a postura de cientistas. Na coluna inaugural dessa série, chamei a atenção de um traço de Galileu Galilei que é comum aos cientistas. Em geral, somos meio rebeldes, odiamos argumentos de autoridade e não nos curvamos a dogmas. Preferimos chegar a conclusões baseadas em investigação direta, experimental da natureza, somadas ao raciocínio lógico. Como Galileu, somos movidos pela curiosidade e pela vontade de encontrar respostas por conta própria. Ele não acreditava que o mesmo Deus que nos deu nossos sentidos, nossa voz, nosso intelecto, fosse deixá-los de lado para nos ensinar coisas que poderíamos descobrir por conta própria, com o auxílio de tais dádivas. Os maiores avanços promovidos por Galileu nos estudos do movimento precisaram enfrentar a resistência de seus contemporâneos, presos a ensinamentos de Aristóteles com base em argumentos de autoridade, mesmo quando confrontados com evidências experimentais. Num episódio da série Cosmos, Neil deGrasse Tyson fala sobre o lema da Royal Society, a mais antiga sociedade científica do mundo, Nullius in verba, cuja tradução do latim é "não se deixe guiar pela palavra dos outros", ou "verifique por conta própria". Segundo deGrasse Tyson, isso resume o cerne da atividade científica. Questione a autoridade estabelecida. Não aceite argumentos de autoridade. Não se curve diante de dogmas. Somos treinados para desenvolver aguçado espírito crítico e duvidar de afirmações cujo embasamento não nos pareça firmemente estabelecido. Você pode citar outros cientistas célebres que rejeitavam fortemente argumentos de autoridade? Grandes cientistas como Albert Einstein se manifestaram explicitamente contra os malefícios que a noção de autoridade traz à ciência. Einstein disse, por exemplo, que respeito cego por autoridades é o maior inimigo da verdade. O espírito revolucionário de Einstein permitiu que ele reformulasse teorias científicas aceitas por 200 anos, colocando em xeque a autoridade de Isaac Newton. Ao deparar-se com discrepâncias entre as previsões físicas dadas pelas leis da eletricidade e do magnetismo e as leis da mecânica de Newton, Einstein percebeu que eram as leis de Newton que precisavam ser revisadas. De forma similar, ao propor uma natureza corpuscular para a luz, desafiava um conhecimento que parecia firmemente estabelecido. A celebridade que Einstein conquistou fez com que ele passasse a ser consultado sobre assuntos extremamente diversos. Ironicamente, ele teve de reconhecer: para me punir pelo meu desprezo por autoridades, o destino fez com que eu mesmo me tornasse uma autoridade. O físico Richard Feynman colocou a questão muito bem num discurso na Academia de Ciências dos Estados Unidos em 1955. Ele disse: cientistas adquirem muita experiência valiosa sobre ignorância, dúvidas e incertezas. Descobrimos ser de importância fundamental para progredir que temos de reconhecer nossa ignorância e sempre deixar espaço para dúvidas. A ciência não representa um conjunto acabado de conhecimento, com receitas definitivas para lidar com os problemas do mundo. Talvez uma das contribuições mais importantes da ciência para a sociedade seja a valorização da postura permanente de questionamento crítico que devemos manter. No mesmo discurso, Feynman afirmou: nossa liberdade para ter dúvidas nasceu de uma batalha contra autoridades dos primórdios da ciência. Para avançar, precisamos poder questionar livremente, precisamos ter o direito de duvidar. Naturalmente, isso não quer dizer que a rebeldia sem causa é uma atitude saudável. É fundamental questionar as verdades das autoridades, mas é preciso fazê-lo com embasamento, buscando falhas que possam ser testadas. O papel dos cientistas é fundamentalmente o de contestar, mas com educação. O professor Paulo Nussensweig falou com Isabel Leão para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.